Mas o que a gente sabe no uso da pornografia é que os sistemas que estão envolvidos são os mesmos envolvidos com o uso de cocaína e a pessoa tem prejuízo funcional grave, cara. Vício ou comportamento que envolve dependência, basicamente duas coisas ativam aquele vício. Tédio, isso as pessoas muitas vezes não sacam, e o estímulo de querer aquilo. Muitas vezes você busca uma droga porque você viu alguma pista ambiental que relaciona você a buscar aquela droga. O pessoal tem que entender uma parada, Igor, que vício ele é extremamente contextual. Por exemplo, se você tem problema com álcool, normalmente você vai ter vontade de beber álcool quando você está com um amigo que bebe álcool com você, ou quando você vai ao bar que você normalmente bebe álcool, ou uma contextualização temporal. O seu cérebro sabe que chegou sexta-feira e começa a te dar vontade de beber álcool. O seu cérebro sabe calcular tempo, cara. Sabe calcular tempo. Pornografia, tem bons estudos mostrando que no cérebro a pornografia atua nas mesmas regiões e pelos mesmos mecanismos de outras drogas. Então você vê uma pista, sei lá, uma mina com uns peitão no TikTok dançando. Aquilo ali liga umas regiões no seu cérebro, no Instagram. Uma gostosa no Instagram. Liga uma região no seu cérebro que a gente chama de área tegmentar ventral, não precisamos saber esses nomes. ATV, essa área joga neurônios, que são células do seu cérebro, tem ramificações de neurônios até uma região chamada núcleo accumbente. Esses neurônios vomitam ali um neurotransmissor chamado dopamina, isso você já ouviu falar? Esse já. E te dá motivação em acessar a pornografia e fazer aquilo. Motivação e prazer. Esse núcleo accumbente, ele fica ao lado de uma região chamada de estriado dorsal. E a região do estriado dorsal é a região do nosso cérebro onde estão os vícios. Então você começa a liberar muita substância aqui por um mecanismo chamado de neuroplasticidade, ou seja, mudança conformacional do seu cérebro, aquela circuitaria, e aí você começa a formar um processo de dependência, o seu comportamento começa a precisar daquilo ali. E aí forma um vício. E aí tem uma coisa interessante nisso, né, cara? Porque daí, por exemplo, tá, mas por que você não consegue parar a pornografia? Porque, pô, então eu não quero fazer pornografia. Porque a partir do momento que ela começa a dorsalizar, que nem ele tá falando, né, ela vai criando uma rede, porque ele falou, é a rede do vício, não, é a rede do hábito. É o mesmo lugar. Você é cheio de hábito. Ali, na neuropsicologia, a gente diz que ali é a formação de esquemas, onde você forma aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção. Ou seja, no cérebro, cara, presta atenção no que eu vou te falar agora, velho. No cérebro, um vício é um hábito. É a mesma coisa. Um super hábito, um hiper hábito. Isso é um hiper hábito. Você faz aquilo automático e não consegue controlar. Mas eu te falar que essa rede dorsal, ela começa a operar automaticamente, né? Então, por exemplo, o que acontece? Você está dirigindo o teu carro, você está no automático, mas se acontece alguma coisa, você sai do automático e aquelas informações voltam para tua consciência. Então você começa a prestar atenção naquilo. Imagina o seguinte, o nosso cérebro ele gasta muita energia. É o segundo sistema que mais gasta energia, só pede para o sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos e 15% do oxigênio. E tem 2% do tamanho do corpo. O negócio tem 1,8 kg, 1,6 kg. Pensa assim, ó, essa região que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas. Bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro. Tá. Essa região dos vícios e dos hábitos. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas, tá ligado? Imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Canseira que não é se dirigir. Você vai migrando isso para essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais. São 3 núcleos principais, putame, caudado e globo pálido. Geralmente a gente tem um circuito que envolve o córtex pré-frontal, órbito frontal, que é uma parte dele, que, de certa forma, ela avalia o contexto, o gasto energético e quanto que eu vou ganhar por aquilo, certo? E ela depende de dopamina também. Essa área, especialmente, ela tem uma habilidade muito bacana. Ela freia o nosso comportamento. É um núcleo que está ligado a inibir os nossos comportamentos. A gente chama de comportamento inibitório, né? Então, ela analisa uma coisa, se ela vê que não vai dar muito certo, se o custo é muito alto, ela puxa o freio daquilo. O que causa isso? É o excesso? Pensa assim, ó. Mesma coisa que acontece com substância, etc. Tá.
Nessa regiãozinha aqui que aumenta a busca por comportamento recompensador, existe alguns receptores e neurotransmissores que são substâncias químicas que fazem isso acontecer. Tá. O principal deles, tem outros, acetilcolina, noradrenalina, até mesmo endocannabinoides, mas o principal dele é a dopamina, Tá. o neurotransmissor que atua ali. A dopamina, ela tem vários receptores, como se ela fosse uma chave que entra em fechaduras. Tem uns 4 tipos de fechadura. Uma em específico que está nessa região é o que a gente chama de receptor de dopamina D2. Conforme a dopamina vai ligando nessa região, os receptores, com o tempo, isso foi um estudo publicado na PNAS, de uma autora chamada Nora Volkow. Ela não viu com pornografia, ela viu com usuários de metanfetamina. Essa dopamina liberada ali começa a internalizar os receptores. Então o receptor está na membrana e eles começam a vir para dentro da célula, deixando menos receptor ali, fazendo com que exista uma necessidade de mais liberação de dopamina para alcançar o mesmo barato. Entendi. Isso é um dos mecanismos da dependência. Essa diminuição de receptores ali devido ao grande vômito de dopamina ali em cima, existe uma associação, a gente não sabe se é causal, mas quanto menos receptor você tem, menos o seu córtex pré-frontal está funcionando direito. Em outras palavras, menos poder o córtex pré-frontal tem de frear o comportamento. E isso cria um ciclo vicioso, porque você tem menos receptor, você precisa de mais substância que diminui o receptor. E eu não tenho cada vez menos freio. Cada vez menos freio. E aí o cara não só precisa mais de droga, como ele tem menos poder de frear o uso. Existem pessoas que são tão dependentes de pornografia quanto existem pessoas que são dependentes de maconha, por exemplo, drogas. Qualquer maconha, cocaína, exatamente. Dá pra considerar a pornografia uma droga do ponto de vista que vocês estão... Dá pra considerar o uso de cocaína um hábito. Vício, não vício, vício, não vício. Grandes discussões, por exemplo, açúcar vicia, comida vicia, não sei o que vicia, isso vicia. Dentro do estudo de circuito, não existe esses nomes para nós, vício ou não. Uhum. A gente olha se aquele comportamento está sendo disfuncional ou não. Existem critérios para caracterizar vício, se tem tolerância, se a pessoa prefere aquilo em função de outras coisas, se precisa aumentar o consumo para alcançar o mesmo barato. Existem alguns critérios. Ninguém sabe, a comunidade científica não chegou em alguns acordos, por exemplo, se açúcar vicia ou não. Mas o que a gente sabe no uso da pornografia é que os sistemas que estão envolvidos são os mesmos envolvidos com o uso de cocaína e a pessoa tem prejuízo funcional grave, cara. O cara não consegue trabalhar, não consegue se relacionar. O casamento vai pro saco. A autoestima dele vai lá embaixo. O cara entra em depressão, o cara fica mal, que nem o uso de outra droga. Que loucura. O seu humor começa a ser afetado.